Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí! Então vamos nessa! E vamos estudar hoje emprego de sinais de pontuação, mas direcionando a nossa aula para o emprego de vírgula. Isso tem gerado muitos problemas. É ou não é? Quem aqui não tem sempre aquela dúvida, vai vírgula, não vai vírgula, muda o sentido, quanto vale uma vírgula? Eu escuto muito isso, sabe? Alunos perguntando no momento da correção de uma redação, mas quanto que é? Depende, gente, depende da vírgula que foi colocada ou que não foi colocada. Mas vamos lá aprender para não errar mais. O que é a vírgula? A vírgula é um sinal, né? É um sinal de pontuação que indica uma pausa. Mas ouçam bem, não é porque eu dou uma pausa na fala que eu tenho que pôr vírgula, né? Imagina assim como seria a fala de um asmático como eu, né? O tempo todo tendo vírgula. Não é assim. Então, a vírgula indica pausa, mas não é porque eu dou uma pausa que eu vou colocar vírgula. Então, eu tenho que aprender as regras. E aqui, nós vamos estudar o emprego de vírgulas em duas frentes. A vírgula dentro de um período simples. O que é um período simples? É aquele que tem uma única oração, ou seja, um único verbo. E a vírgula dentro do período composto, que tem mais de uma oração. Então, neste vídeo, eu vou falar da vírgula no período simples. E tem um outro vídeo que eu falo do emprego da vírgula no período composto, completando o nosso estudo. Vamos lá? Mudança de sentido. Lembra que eu falei que a vírgula muda o sentido e muda mesmo? E eu vou contar para vocês uma historinha óbvia, fictícia, né? Diz que tinha uma cidadezinha muito pacata, tranquila, e nesse lugar existia a pena de morte. E um cara, ele foi condenado por homicídio. Foi levado a julgamento, só que o rapaz, gente, ele era inocente. O problema é que ele não conseguiu contratar um bom advogado, e vocês sabem que o advogado faz muita diferença no processo, e o advogado acabou não dando conta do recado, e o cara foi condenado, pena de morte, levado à prisão. Mas esse processo sempre intrigava muito o juiz, alguma coisa vinha nele. E um dia, passado já um tempo, estava com pouco serviço, o juiz foi lá, pegou o processo, estava lá olhando e de repente saltou aos olhos dele uma coisa que indicava que se o rapaz não era inocente, totalmente inocente também, podia não ser culpado. E ele fala, eu não posso permitir que esse cara morra. E ele foi lá, olhou no final do processo, sentença, gente, era 2h da tarde e o cara seria executado às 2h30. O juiz não tinha muito tempo, então o que ele fez? Mandou um bilhete, vamos parar essa execução. E ele escreveu no bilhete, solte, não mate. Desse jeito aqui. Solte, não mate. Assinou e mandou. O que aconteceu com o cara? Ele morreu. Por quê? Porque a vírgula aqui foi empregada em lugar indevido, gente. O certo, dentro do que ele gostaria de falar, era a vírgula aqui. Solte, não mate. Então vem a pergunta, quanto vale uma vírgula? Uma vírgula pode valer uma vida, gente. Ela muda completamente o sentido da frase. Atenção com isso, ok? Vamos ver mais um pouquinho? Olha só, vamos comer gente, vamos comer gente. No primeiro caso, meu Deus, sem dúvida alguma, é um canibalismo. Por quê? O verbo, a locução verbal é vamos comer. Nós vamos comer. Nós vamos comer o quê? Gente. Gente ali seria o objeto direto. Lembra que eu sempre pergunto o que e quem para o verbo para ter o objeto direto? Pois muito bem. Aqui, gente está completando o sentido de comer. Por isso que eu falei que é canibalismo. Agora embaixo, olha lá. Vamos comer, locução verbal. Gente ali, tá vendo que tem uma vírgula? Pois é, esse gente agora não é objeto direto. É um vocativo. É a pessoa a quem o outro se dirige. Viram como uma vírgula muda o sentido? Pois é. Perdoe-me, por favor. Mais um pouquinho? Olha aqui. Pedro, o gerente do banco, ligou. Pedro, o gerente do banco, ligou. O que acontece?
aqui, eu tô falando com o Pedro, que é o primeiro. Eu tô falando com o Pedro, que é um cara que é gerente do banco, ligou para ele. Nesse caso é o vocativo, tô chamando ele, tá? Aqui, Pedro ligou, ligou é o verbo. O gerente do banco, tá vendo separado, perdoe-me, por vírgulas aqui? Então, aqui é um aposto. Aqui, quem ligou é Pedro e Pedro é um gerente do banco, certo? Olha só. Agora vamos ver período composto, olha que bacaninha. Seus filhos que são bonitos serão fotografados. Seus filhos que são bonitos serão fotografados. Só a vírgula mudou, né? Mudou tudo, mudou o sentido. E a mamãe, no primeiro caso, ficou muito triste. Quer ver uma coisa? Ó, são e serão. São dois verbos, então eu tenho duas orações. Eu vou separar onde? Ali no pronome relativo, no conectivo. Tá vendo? Ó, seus filhos, barra, que são bonitos, barra, serão fotografados. Embaixo, nesse caso aqui, sem vírgula, indica que nem todos os filhos dessa mãe são bonitos. E que só os filhos que são bonitos serão fotografados. Olha embaixo agora, mesma coisa, tá vendo? Olha lá, só que apareceram as vírgulas. Então agora eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. E aqui na explicativa o sentido é de totalidade. Significa o quê? Que todos os filhos dessa mulher são bonitos e, consequentemente, todos eles que são bonitos serão fotografados. Viram? Olha como é importante aprender vírgula. Mas vamos lá? Vírgula no período simples, que tem uma única oração, ou seja, um único verbo. Primeira regra básica. Entre o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial, ou seja, quando eu tenho um período na ordem direta, não pode acontecer vírgula. Então, não tem vírgula entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o complemento, entre o complemento e o adjunto adverbial. A não ser que aconteça uma intercalação de um termo ou uma quebra nessa ordem direta. Você usar a ordem direta ou a ordem inversa é uma questão de estilo. A única coisa é que a ordem direta gera uma frase mais objetiva, com maior clareza. Olha lá, muitos alunos estudaram a matéria da prova com afinco. Qual é o verbo? Estudaram. Quem é que estudaram? Muitos alunos. Muitos alunos estudaram. Estudaram o quê? A matéria da prova. Estudaram com afinco. Porque aqui, se eu falar muitos alunos estudaram a matéria da prova, percebam que o período está com sentido completo. Com afinco, ele não está completando o verbo, mas ele está modificando o verbo. Então, é adjunto adverbial de modo. Sujeito, verbo, objeto direto, adjunto adverbial. Não se coloca vírgula na ordem direta dos termos na frase. Se eu pegar esse adjunto adverbial com afinco e jogar no início aqui, ó, o que acontece? Aparece a vírgula. Com afinco, muitos alunos estudaram a matéria da prova. Poderia fazer assim, muitos alunos, vírgula, com afinco, vírgula, estudaram a matéria da prova. Entendido, gente? Tirei da ordem direta, eu tenho que separar por vírgula, tá? Ó, mais um exemplo disso. Os candidatos receberam a imprensa naquele dia. Não teria vírgula. Por quê? Receber é verbo. Quem é que receberam? Os candidatos. Receberam quem? A imprensa. Tá vendo? Complemento. Naquele dia, adjunto adverbial de tempo. Se tivesse no final da frase sem vírgula, como ele foi colocado no meio, ele foi intercalado, é um adjunto adverbial intercalado, vírgula antes ou vírgula depois. Se eu colocasse no começo, vírgula antes, óbvio. Agora, atenção, se o adjunto adverbial for um simples advérbio, porque aqui é uma expressão, uma expressão adverbial, aí não é obrigatório o emprego de vírgula. Aliás, não é nem recomendado. Os candidatos sempre receberam a imprensa, tá vendo? Ó, sempre é um advérbio, tá intercalado aqui na ordem. Sujeito, verbo, objeto direto. Mas não, nesse caso, eu não vou separar com vírgula. Tá bem, meus amores? Olha lá. Lembram naquele dia antes? Olha lá, a vírgula. Olha o hoje aqui, um simples advérbio, então não põe vírgula. Hoje, os candidatos deverão receber os jornalistas credenciados. Quem é que deverão receber? Os candidatos. Quem que os candidatos deverão receber?
Quem? Objeto direto, os jornalistas credenciados. Hoje, adjunto adverbial de tempo, que foi colocado ali na frente, mas é um simples advérbio, não é separado por vírgula. Tá bom? Vamos seguir aprendendo? Vamos lá. Onde eu vou pôr vírgula? Para marcar algumas intercalações, como, por exemplo, o aposto. O aposto é uma explicação. Lembra o Pedro lá, gerente do banco? Então, é isso. Zeus, o Deus Pai, é o comandante supremo do Olimpo. Gente, repara, é um verbo de ligação. Quem é que é? Zeus, sujeito. Zeus é o comandante supremo do Olimpo, é um predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, ordem direta, esquece a vírgula. Só que eu intercalei um aposto, explicando quem é Zeus. Olha lá, vírgula antes, vírgula depois. Poderia também colocar um hífen para separar aqui e ficaria bacaninha, sem problema nenhum. Também vou usar vírgulas para separar expressões de caráter explicativo ou corretivo. Olha lá, a sua atitude, isto é, o seu comportamento na sala merece elogios. Tá vendo? Isto é. Não haverá aula amanhã. Ou melhor, ali no primeiro caso, né? Desculpe-me, não falei, é uma expressão explicativa. Olha agora, não haverá aula amanhã, ou melhor, depois de amanhã. É uma expressão corretiva. Ou melhor, ou seja, isto é, sempre separado por vírgula. Não é a vírgula só antes, não. Eu coloco entre vírgulas, tá bem, meus amores? Conjunções coordenativas intercaladas, num período simples. Eu vou colocar vírgula antes e vírgula depois. Quando for um período composto, só vírgula antes, tá certo? Olha só, a sua atitude, no entanto, causou sérios desentendimentos. Cadê o verbo aqui, ó, gente? Tá vendo a vírgula aí? Cadê o verbo? O verbo é causou. O que é que causou? A sua atitude, esse é o sujeito. A sua atitude causou. Causou o quê? Sérios desentendimentos. Objeto direto. Tá vendo? Ordem direta. Só que o que aconteceu? Eu coloquei, num período simples, que está numa ordem direta, uma conjunção. No entanto, vírgula antes e vírgula depois. Havia, porém, inconveniente sério. Havia, verbo haver, no sentido de existir, oração sem sujeito, havia o quê? Um inconveniente sério, objeto direto, ordem direta, coloquei um porém ali, tá vendo? Vírgula antes, vírgula depois, porque é uma conjunção intercalada num período simples. De boa, não? Ótimo. Olha lá, tá vendo? Olha agora, a primeira, lembra dessa frase aqui, ó? Havia, porém, inconveniente sério? Eu a reproduzi aqui, ó. Tá vendo? Havia. Ó, só que embaixo, compara. O rapaz estudou, porém não passou. Eu tenho agora dois verbos. Sinal de que eu tenho duas orações. É sinal que eu tô com um período composto. Tá vendo porém? Mesmo porém. Olha lá. Ali é uma conjunção intercalada. Aqui, ele é uma conjunção coordenativa ligando orações. Então, o que vai acontecer? Vírgula só antes dele, não depois, tá certo? A não ser que depois desta vírgula que viesse uma outra situação que justificasse o emprego. Mas então nós vamos guardar assim. Conjunção coordenativa no período simples, entre vírgulas. Conjunção coordenativa ligando orações, vírgula antes dela. Com exceção de algumas, como eu, nem eu explico isso na outra aula sobre vírgulas de período composto. Por enquanto tá indo? Tá indo, né? Tranquilo. Complemento pleonástico. O que é um pleonasmo? É uma repetição de ideias. Complemento pleonástico antecipado. É quando você começa, para e retoma. Tipo assim, este assunto já olhei em algum lugar. Gente, esse o aqui, ele tá retomando o assunto. Tá vendo? Então, ele tá repetindo. Por isso, do emprego... Opa, perdão, cliquei sem querer. Por isso, do emprego da vírgula aqui. Eu vou tirar a vírgula, vou tirar o complemento pleonástico. Já li este assunto em algum lugar. Acabou, sem vírgula nenhum. Tá certo? De boa? Ótimo. Para separar nome de lugar na indicação de datas. São Paulo, 18 de julho de 2020. Roma,
14 de fevereiro de 1989. Vamos registrar o dia de hoje? 11. Ai, que 14? 11 de agosto de 2020. Belezinha? Só que daí eu vou colocar a data. Londrina, vírgula, 11 de agosto de 2020. Viram como é que é? Então, para separar o local da data, eu coloco vírgula. Para marcar a omissão de uma palavra, geralmente o verbo. E aqui é muito legal, porque assim, repetir muita palavra num texto. O que eu faço para evitar repetição? A primeira coisa a gente pensa, vamos colocar um sinônimo. Mas é a última coisa que eu devo pensar o sinônimo. Eu devo primeiro pensar em outras formas. Um pronome relativo, um pronome demonstrativo, um pronome pessoal, né? Termos anafóricos, termos catafóricos, ou a omissão da palavra, como a gente vai mostrar aqui. E daí, fazendo a omissão, a vírgula vem no lugar. E por último, a questão de colocar um sinônimo. Olha lá, ele prefere cinema e eu prefiro teatro. Você viu? Ficou muito repetido. Ele prefere cinema e eu prefiro teatro. No lugar de preferir, o que acontece? Apareceu a vírgula ali, certo? Muito bom, não? Legal, bacana esse texto, né? Eu poderia pôr assim também. Ele prefere cinema, ponto e vírgula. Eu, vírgula, teatro. Poderia fazer essa construção. Porque quando eu tiver já usado vírgula obrigatória na junção das orações, eu já tiver colocado antes vírgula obrigatória, na junção da oração eu coloco ponto e vírgula. Entendeu? Vamos seguir agora. Marcar vocativo, nós já vimos isso lá no começo. Vocativo é um chamamento. Meus amigos, a ordem à base do governo. Quem escreveu? Machado de Assis. Meus amigos, eu me dirijo à pessoa. Pode-se, em vez da vírgula, marcar o vocativo com um ponto de exclamação, a fim de dar mais ênfase. Olha Castro Alves agora. Deus, ó Deus, onde estás? Que não responde. Tá certo? Boa! Olha lá, vocativo, tá vendo? E agora, já finalizando essa primeira parte da aula, nós também vamos usar vírgula para separar termos coordenados assindéticos. Olha só, aquela paisagem nos despertava confiança, tranquilidade, calma. Tá vendo? São adjetivos da paisagem. Então, eu vou separando por vírgula. Quaresma convalesce longamente, demoradamente, melancolicamente. Se fosse uma redação, eu estava gritando na cabeça de vocês por causa desse mente. Sonoridade. Mas Lima Barreto tem toda a licença poética para assim escrever, tá? Olha lá, tá vendo? Tranquilidade, calma, longamente, demoradamente, melancolicamente. Agora, atenção, tá? Se o último elemento vier com a conjunção E, eu não ponho vírgula. Por quê? Porque o E não gosta de vírgula. O E brigou com vírgula. Eles têm um sério problema de relacionamento. Então, apareceu o E, esquece a vírgula. Olha lá, aquela paisagem nos despertava confiança, calma e tranquilidade. Tá vendo que eu só tenho a vírgula aqui. Pedro ou Paulo, ou a mesma coisa, tá? Não vai usar vírgula. Não necessitam de dinheiro nem de auxílio. Dinheiro e auxílio, ou nem ali, tá? Então, nesses casos aqui, em que eu tenho o E, o ou e o nem ligando termos coordenados assindéticos, eu não coloco vírgula. Nos demais casos eu ponho. Mais comum, viu, gente, é a gente colocar no último elemento ligado pela conjunção E. Por exemplo, ela é bonita, vírgula, simpática e inteligente. Tranquilo? Muito bom. Aprendemos a empregar vírgula num período simples. Na próxima aula, vamos aprender a empregar vírgula no período composto. Não vai embora não, sem curtir esse vídeo. Não está inscrito no canal? Se inscreve, compartilhe na rede social, tá bem? Espero vocês no nosso próximo encontro.